Graça e paz, meus amados irmãos. Esse é o nosso canal Uma Visão Além. Este é o momento também da nossa oração e palavra diária. Essa que vos sauda com a gloriosa paz do Senhor Jesus é a vossa irmã Cícera Moura. Amém, meus queridos? Vamos buscar a face do Senhor mais um dia em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez em Tua presença para clamar, Senhor, o Teu favor imerecido, para clamar, Senhor, da glória, a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas negligências, os nossos pensamentos, palavras e obras, Senhor, todas as nossas fraquezas, Senhor, meu Pai, tudo aquilo que nós deixamos a desejar, meu Pai querido, tudo aquilo que não tem Te agradado em nossa vida, vem purificar, Senhor, vem nos limpar, ó Deus. Ó Deus, eu Te glorifico na beleza da Tua santidade, porque o Senhor é um Deus glorioso, um Deus poderoso, e não há ninguém, Senhor, como o Senhor é. É por isso que nós damos graças ao Teu nome, nós adoramos ao Teu nome. Obrigado, meu Deus querido, pelo sacrifício vivo na cruz, por ter nos libertado, por ter nos salvado, por ter pago um tão alto preço, por ter pago, meu Deus, um tão alto preço, enviando o Teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por mim, por nós, meu Pai. Ah, Senhor, somos gratos a Ti, meu Deus, por tudo que Tens feito. Oh, meu Deus, e por tudo que ainda podes fazer, meu Deus, porque toda a autoridade está nas Tuas mãos, tanto no céu como na terra. Não há nada impossível para Ti, meu Deus. Quando o Senhor quer agir, ninguém pode impedir, Senhor. Quando o Senhor quer agir, não existe nada, não existe principado, não existe potestade, não existe feitiçaria, não existe macumbaria, não existe magia negra, não existe nada que possa deter o Teu poder, meu Pai. Senhor, portanto, meu Deus, eu Te peço, nos capacita cada dia na Tua presença, meu Deus querido, que em nós possa haver o sentimento de Cristo, meu Deus. Ajuda-nos a reconhecer as nossas fraquezas, ajuda a reconhecer, meu Deus, quando nós erramos, quando nós falhamos, meu Pai, porque quando nós não percebemos mais essas coisas, meu Deus querido, as coisas começam, meu Deus, a dar tudo errado. Oh, meu Deus, mas que nós não possamos perder, meu Pai. Oh, Deus querido, perder, meu Pai querido. Oh, Pai, a Tua presença, o Teu Espírito Santo, porque é Ele que nos orienta, é Ele, meu Pai querido, que nos segue, Senhor, é Ele que nos direciona, é Ele, meu Pai, que não nos deixa cair no laço do passarinheiro, é o Espírito Santo, meu Pai querido, que anda conosco de dia e de noite, Senhor, é Ele que toma conta da Tua igreja, é Ele que toma conta do Teu povo, Senhor. Não retire de nós a Tua presença, mas nos visita, Senhor, fazendo-nos reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer os nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas, Senhor, que nós não venhamos a perecer, meu Deus, por falta de amor, que nós não venhamos a perecer, meu Pai querido, ó Deus, com as nossas mãos fechadas, com os nossos corações endurecidos, porque não é isso que a Tua palavra nos ensina. A Tua palavra, meu Deus querido, é poder. A Tua palavra a Tua palavra é poder, meu Pai querido. Ó Deus, e ela nos ensina, meu Pai, como viver, meu Pai, de maneira correta, de maneira, Senhor, meu Pai, que Te agrada. Senhor, portanto, toca na nossa vida agora, Senhor, toca nos nossos caminhos, porque a Tua palavra diz, meu Deus, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos, Senhor. Não deixa, Senhor, nós perecer nem tropeçar por falta desta palavra, por falta desta luz, meu Deus. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos, Senhor. Ó Deus Santo, eu Te apresento este amado ouvinte que está orando comigo agora, Senhor. Quem sabe esta mãe, este pai tem orado, meu Deus, por um filho que se afastou da Tua presença, por este filho que foi criado na Tua presença, mas agora ele se revoltou, meu Pai, ele não quer mais Te servir, ele não quer mais Te adorar, Senhor, ele está tomando outros atalhos, meu Deus querido, atalhos esses que não Te agrada, meu Pai querido. Visita pelo Teu poder este jovem agora, visita esta família agora, Senhor.
Visita esse jovem pelo teu poder, meu Pai, faz uma grande obra. Senhor da glória, a tua palavra mesmo diz, ó Deus querido, a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor nos criou, meu Deus querido, para fazer, meu Pai, o que é certo. Mas é verdade, meu Pai querido, que o pecado de Adão e Eva, Senhor, meu Pai, trouxe uma consequência muito grande, meu Deus. Senhor da glória, mas através do sacrifício vivo, Senhor, do teu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Senhor tem nos resgatado. O Espírito Santo de Deus anda conosco, Senhor, nos aconselhando, nos vivificando, Senhor, nos aconselhando a ser uma nova criatura, porque todo o nosso pecado, diz a tua palavra, Senhor, que o Senhor levou, meu Pai querido, as nossas fraquezas naquela cruz, todas as nossas enfermidades o Senhor levou naquela cruz, todo o nosso pecado o Senhor pagou ali, meu Pai querido, resgatando a nossa vida naquela cruz do Calvário, meu Deus. Senhor, que não venha faltar o sentimento de Cristo em nós, meu Pai, esse amor verdadeiro, esse amor sincero que resgata a nossa alma com poder e glória. Deus, que o Senhor possa, meu Deus querido, através dos teus filhos, daqueles que levam a tua palavra, daqueles que pregam com ousadia, que através, meu Pai querido, dos seus lábios, muitas almas possam ser alcançadas, meu Deus querido, e resgatada pelo preço glorioso que foi pago naquela cruz do Calvário. Senhor, ali o Senhor sofreu, ali o Senhor, meu Deus querido, derramou cada gota de sangue pelos nossos pecados, meu Deus querido, e nós somos gratos a Ti, meu Deus querido, pelo alto preço, pelo amor tão grande que o Senhor teve pelas nossas vidas, Senhor, de padecer, de morrer, meu Pai querido, de levar aquela cruz pesada, aquela cruz, meu Deus querido, aquela cruz pesada, meu Deus querido, aquela coroa de espinhos, Senhor, meu Deus, que transpassou, meu Pai querido, a tua face, sobre a tua testa, meu Pai, foi colocado, Senhor, entrando aqueles espinhos, Senhor. Jesus querido, como o Senhor é glorioso, qual preço o Senhor pagou para resgatar a nossa alma, Senhor. Meu Deus, e quando eu penso na mensagem da cruz, do que ela representa para nós, meu Deus, é glorioso. Senhor amado, que nós tenhamos, meu Pai querido, a força e a vontade de anunciar a Tua palavra, que nós venhamos, ó Deus querido, a nos humilhar diante de Ti, meu Pai, que nós venhamos fazer o que é certo diante da Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, esforça nossas vidas na Tua presença, meu Pai. Não deixa que o inimigo venha colocar embaraço, dúvidas, desânimos no nosso coração, para que nós venhamos parar na caminhada, Senhor. O Senhor não nos chamou para parar, o Senhor nos chamou para andar na Tua presença, o Senhor nos chamou, meu Deus querido, e o Senhor coloca a Tua força em nós, quando nós estamos fracos, diz a Tua palavra que nós somos fortes, porque o Senhor pega a Tua força e coloca sobre nós, e diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, somente através do Senhor é que nós podemos, é que nós conseguimos, Senhor, avançar, meu Deus. Por isso não retires a Tua presença, não retires, meu Pai querido, a Tua presença, vai adiante de nós, assim como Moisés disse um certo dia para Ti, Senhor, quando aquele povo pecou, Senhor amado, e o Senhor disse, a minha presença não vai mais com este povo, eu estou irado com este povo e eu não quero mais ir com eles. E Moisés disse, Senhor, o que dirão as outras nações? Que o Senhor tirou o Teu povo do Egito para perecer, meu Pai querido, aqui no deserto. Se a Tua presença não for conosco, Senhor, eu não irei também com este povo. Se o Senhor não for conosco, meu Pai, eu não vou arredar o pé também, porque eu quero a Tua presença indo conosco. Deus é maravilhoso, que amor é esse? Aleluia, Jesus querido, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos almejar a presença de Deus conosco. Nós precisamos nos humilhar e dizer, Senhor, sem a Tua presença eu não irei a lugar nenhum, porque é a Tua presença que me faz vencer, é a Tua presença que abre caminho para mim passar, é a Tua presença que coloca os meus inimigos por terra. Quem é esse inimigo, irmão? Não é a carne nem o sangue, é Satanás, é o inimigo da nossa alma, que veio para matar, para roubar e para destruir.
Ah, meu Deus, vai com a tua presença, meu Pai, na nossa frente, endireitando os caminhos tortos, meu Pai, jogando por terra toda a fúria do adversário, jogando por terra, meu Pai, todos os laços que o inimigo tem colocado no caminho para derrubar o teu povo, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, venha nos capacitar, meu Pai, através da tua palavra. Meu Deus querido, que os nossos joelhos, meu Deus, possam se dobrar diante da tua presença, que as nossas mãos possam se levantar para adorar ao Senhor na beleza da tua santidade, meu Pai. Não nos deixa, meu Deus querido, perder o primeiro amor. Não nos deixa, meu Deus querido, perder, meu Pai querido, tudo aquilo que o Senhor plantou em nós, que nós venhamos a viver, Senhor, e aguardar a tua palavra na tauba do nosso coração, que tudo aquilo que nós aprendemos de ti, Senhor, nós venhamos, meu Pai querido, a cuidar como uma planta precisa de água, como uma planta precisa do sol, como uma planta precisa, Senhor, meu Pai, ó Deus, ser regada, meu Deus. Assim somos nós na tua presença. Espírito Santo de Deus, não deixa a nossa fé morrer, não deixa a nossa esperança morrer, Senhor. Não deixe, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocar a alegria da salvação na nossa alma, colocar a alegria de Ti na nossa alma, Senhor da glória, que não nos falte a Tua presença em momento nenhum da nossa vida, que não nos falte a Tua presença na hora da dor, que não nos falte a Tua presença na hora da necessidade, que não falte a Tua presença na hora da alegria, em todos os momentos da nossa vida, Senhor, seja ela boa ou ruim, Senhor, fica conosco, não se ausente de nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te apresento, meu Pai, as pessoas enfermas neste momento, eu apresento ao Senhor, o Pai do nosso irmão, o Senhor da glória, que está enfermo, Senhor, nosso irmão Jair, o pai do nosso irmão Jair, Senhor amado, que está com febre, Senhor, meu Deus, toca a sua saúde, repreenda todo o mal, a mãe, ou seja, meu Pai, a avó da nossa irmã Maria Luísa, meu Pai, toma também a vozinha da tua filha nas tuas mãos, Senhor, visita ela pelo teu poder, Senhor, a filha da nossa irmã Simone também restaurando a sua vida, Senhor, a sua saúde, a nossa irmã Mônica, o nosso irmão Ever, meu Pai, meu Deus querido, tantos irmãos, ó Pai querido, que estão enfermos, que nos pede oração todos os dias, Senhor, a Sarinha, meu Pai, toma nas tuas mãos, ó Pai, fazendo uma grande obra, Senhor, repreendendo todo o mal agora na vida daquela criança, Senhor, meu Deus, fica conosco, abençoa os nossos irmãos, Senhor, meu Pai, que estão aqui no canal conosco todos os dias, Senhor, meu Deus querido, meu Deus amado, vai de encontro pelo teu grande poder na vida de cada um, no lar de cada um agora, Senhor, fica com eles, meu Pai querido, continua falando aos vossos corações, meu Pai. Visita cada um, meu Pai, segundo a sua necessidade, meu Pai. Cumpra a tua vontade na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Fica conosco para a honra e a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, que diz assim: a igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova aos que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentiroso, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, a igreja de Éfeso ficava numa cidade rica. E é importante. E ela era muito importante. Éfeso era uma grande cidade em seu tempo, a mais importante da Ásia. A população da cidade era muito idólatra, pois ali ficava localizado
mundialmente conhecido templo da deusa Diana. Além disso, muitos judeus moravam ali e tinham liberdade para seguir com suas práticas judaicas na cidade. Vamos fazer, meus amados irmãos, antes de entrar aqui no texto que nós lemos, dar uma olhadinha no contexto, né, dessa palavra, de como essa igreja ela se firmou, né, de como essa igreja ela se levantou na presença do Senhor, como que essas vidas foram resgatadas, né, porque pelo poder da palavra de Deus o Senhor faz milagres, né, o Senhor resgata vidas, o Senhor entra com salvação na vida de muitas pessoas. Então a palavra diz em Atos dos Apóstolos 18, 19, 21, a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, chegando em Éfeso, disputa na sinagoga com os judeus, pregando a Cristo, né? Ocasião, a comunidade judaica recebeu bem a mensagem de Cristo. Naquela ocasião, né, os irmãos judeus receberam de bem grado a mensagem de Cristo. Eles pediram até que Paulo ficasse com eles mais um tempo. Só que Paulo tinha um compromisso em Jerusalém e não podia ficar na cidade. Paulo era aquele tipo de pregador que tinha visão de Deus, era cheio do Espírito Santo. A sua maior sede, meus amados, era ganhar almas para o reino de Deus. Paulo não pôde ficar em Éfeso naquele momento, mas Priscila e Aquila permaneceram em Éfeso e pouco depois acabaram conhecendo Apolo, um judeu de Alexandria. Foi esse casal de amigos do apóstolo Paulo que anunciou o evangelho a Apolo, que depois disso se tornou um valoroso pregador das boas novas de salvação em Cristo. Essa explicação está em Atos 18, 24, 28. Depois, com o tempo, Paulo retorna a Éfeso e acaba encontrando alguns discípulos de João, né? João Batista. Paulo lhes anunciou a verdade de Cristo e faz uma pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? Quando vocês aceitaram Jesus, vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês já têm o Espírito Santo? E eles disseram-lhe: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Então Paulo pergunta: em quem sois batizado então? E eles lhes responderam: no batismo de João. Então Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Paulo, com ousadia, começa a dizer: convém agora que sejas batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus. E ouviam a Paulo e foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E falavam, meus irmãos, em línguas e profetizavam. Essa explicação está em Atos dos Apóstolos 19, 1, 7. Depois Paulo prega na sinagoga judaica em Éfeso. Nesse tempo não foi fácil, porque muitos judeus endureceram seus corações e rejeitaram o evangelho, se tornando violentos e opositores aos cristãos. Está em Atos 19, 23, 41. Mas Paulo não desistiu não, meus irmãos. Ele continua pregando em Éfeso. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo fazia maravilha extraordinária. Atos 19, 11. Glórias a Deus. Pelas mãos de Paulo se fazia maravilhas extraordinárias. Então houve um grande avivamento. Havia perseguição? Havia perseguição. Mas havia poder de Deus. Quanto mais a igreja era perseguida, mais Deus operava. Deus operava com salvação de almas. O nome do Senhor era engrandecido, porque pela pregação de Paulo, muitos judeus e gentios creram e receberam o evangelho. Inclusive, muitos habitantes da cidade que seguiam antes, né, as magias, eles trouxeram para Paulo seus livros e ali foram queimados publicamente,
porque eles aceitaram a palavra da salvação e eles iam largando seus ídolos, iam largando a magia, e isso trouxe muito alvoroço, né, na cidade de Éfeso. Porque quando a palavra de Deus entra no coração do homem, meu irmão, o Senhor, ele liberta de corpo, alma e espírito para dar glória somente ao nome do Senhor, né? Atos 19, 17 e 20. Irmãos, a igreja de Éfeso crescia de uma forma tão gloriosa, de tal forma que a economia da cidade estava sendo ameaçada e houve um certo tumulto na cidade, porque Paulo, através da palavra de Deus, convencia a muitos. Você vai ver lá em Atos 19, 24, 25, 26 e 27. Mas o tempo passou e uma nova geração de crentes surgiu, né? Aonde nós vamos entrar agora no texto. Uma nova geração de crentes surge em Éfeso. Foi a nova geração. O Senhor Jesus falou ao apóstolo João: muitos anos se passaram e essa carta é enviada à igreja de Éfeso. E o Senhor começa a exortar. O Senhor começa a falar das qualidades da igreja, depois o Senhor vem exortando e depois o Senhor vem trazendo, o Senhor, ele faz uma crítica e depois o Senhor vem exortando a igreja, né? A carta da igreja a carta à igreja de Éfeso traz um elogio, uma crítica e uma exortação. Ao mesmo tempo que Deus elogia aquela igreja, ele faz uma crítica, né? E depois ele traz uma exortação. Porque Deus ama, Deus exorta, meus amados, aquele que ele ama, não é verdade? O amor, ele também exorta, né? Uma pessoa que ama, ela também exorta. Uma pessoa que ama, ela também critica. Uma pessoa que ama, ela elogia, não é verdade? Então, aqui no versículo 1, onde nós lemos o texto, né, que nós lemos mesmo, diz assim, ó: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Meus amados irmãos, ele está dizendo: eu tenho os olhos de fogo, eu ando e contemplo todas as coisas, eu ando no meio do meu povo e tudo está sobre o meu controle, né? Nós sabemos que essa igreja, ela foi fundada com muita dedicação, com muito zelo, com muito amor, não é verdade? As almas foram resgatadas pelo poder da palavra. Então, a palavra do Senhor diz assim também, ó: eu conheço as vossas obras, né? Essa igreja, ela não media esforço, era comprometidos totalmente com a obra de Deus, com a sua palavra. Era um povo que se dedicava. A igreja de Éfeso era uma igreja dedicada à palavra de Deus. Era um povo que se esforçava, não tinha tipo ruim para ele, sabe? Era um verdadeiro amor que era envolvido dentro daquela igreja com o povo de Deus. Então a palavra do Senhor diz que eles eram totalmente comprometidos com a obra de Deus. Eles eram pessoas irrepreensíveis diante daquela geração corrompida. Não eram pessoas queixosas, né? Hoje nós vemos muitas pessoas que se queixam muito das coisas, né? Pessoas irrepreensíveis, pessoas que não são irrepreensíveis, né? Então a palavra do Senhor também fala nesse texto sobre a paciência. Não existia nada naquela época nessa igreja que abalasse. Essa igreja não era abalada por nada. Apesar das suas lutas e provações, eles tinham paciência. Venciam tudo em oração. Entendeu? O pensamento dessa igreja era de combater o bom combate e aguardar a coroa de justiça, a qual o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4, 7 e 8, né? Combati o bom combate e guardei a fé. Não é verdade? Então essa igreja era bem cautelosa. No versículo 4, diz que eles não podiam sofrer os maus, né? E que não podem sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem apóstolo e não são, e tu achaste eles mentirosos. Então essa igreja, ela era bem cautelosa em termos de disciplina. Ela não tolerava o pecado de jeito nenhum. O pecado não tinha vez nessa igreja. Então, os mentirosos não tinham oportunidade nessa igreja. Eles eram observadores.
A igreja de Éfeso eram muito observador. Olhavam tanto para o ensino como para a vida daqueles que pregavam. Então, a pessoa estava pregando. Se eles vissem que a pessoa não estava vivendo o que eles estavam pregando, eles iam em cima, eles não toleravam. Falavam, olha, você está pregando coisa que você não está vivendo, né? E é o que nós vemos muitas das vezes hoje em dia, não é, meus amados irmãos? Quantas das pessoas pregam, mas não vivem o que pregam. Não é verdade? Tomam dessa água, da água da vida, mas não vivem ela como ela é, não pratica a palavra de Deus como ela é, nega com as suas obras. Não obedece a palavra de Deus como tem que obedecer. Envergonha o evangelho de Cristo com as suas atitudes. Então aqui, a palavra do Senhor diz que eles eram muito cautelosos com esse tipo de coisa. Eles não toleravam pessoas que pregavam o que não viviam. A pessoa para pregar tinha que viver o que pregava. Então eles não toleravam esse tipo de coisa, entendeu? Por isso que a palavra de Deus, por isso que essa igreja era viva, por isso que essa igreja tinha poder de Deus. Mas tudo que eles faziam com amor, né? Era com amor. Eles exortavam com amor, eles falavam com amor, e por isso que a igreja era fervorosa. Mesmo eles vivendo, né, em um lugar totalmente idólatra, aquela cidade totalmente idólatra, né? Mas o Senhor operava naquela igreja porque eles guardavam a palavra. O Senhor diz, eu conheço as tuas obras. Então, meus amados irmãos, heresias não passava nem pela porta dessa igreja, porque os irmãos eram muito zelosos pela palavra de Deus. Eles se preocupavam muito em ensinar os irmãos para que ninguém envergonhasse o evangelho de Cristo. Amém? Para que muitas almas fossem salvas pelo poder da palavra. Então, meus amados irmãos, essa igreja sofria por amor ao evangelho, sofria as perseguições pelo nome de Cristo e não se cansavam. Quanto mais faziam a obra, mais prazer tinham em fazer. Não havia queixas, não havia desânimo, havia fervor, havia presença de Deus. Eram perseguidos? Eram, mas não desanimavam. Só que a palavra do Senhor vem agora, falando para esta igreja, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Para o Senhor falar para essa igreja que ela deixou, é porque ela deixou de praticar as boas obras. Não é verdade? Ela deixou de praticar tudo aquilo que outra hora ela fazia. Porque a palavra do Senhor diz, lembra-te de onde caíste. Arrepende-se e pratica as boas obras. Será, irmão, olhando para esta palavra, nós não estamos vivendo coisa semelhante em nossos dias? Como que era a igreja do Senhor no passado? Como que era a obra da igreja no passado? Hein, meus amados irmãos? Será que toda aquela santidade que os nossos antepassados passavam para a igreja estava tudo errado e agora só os que são levantados agora estão certos? As pessoas estão se desviando da verdade, estão se desviando da santidade. Os cristãos estão andando de qualquer maneira, pegando atalhos diferentes da palavra do Senhor e ainda dizem não tem nada a ver, não tem nada demais. Não se santificam mais, não buscam mais. A oração é 20 minutos e acabou. A oração está sumindo dos altares. O temor a Deus está sumindo da vida de muitas pessoas. E é por isso que você vê pessoas aprontando, pessoas fazendo tantas as coisas erradas e acham que está tudo bem. Mas o Senhor trouxe uma exortação para esta igreja. O Senhor trouxe uma exortação para esta igreja. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Volta a ser zeloso, volta a praticar o amor novamente. Volta a zelar pela minha palavra novamente. Não sejam doutores de vós mesmos.
mas ensina aos meus filhos o caminho da verdade, o caminho do céu, o caminho do reino dos céus. Porque a palavra do Senhor foi essa aí, de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E a vontade de Deus é que todo aquele que escuta a sua palavra seja salvo. Essa igreja deixou de praticar o verdadeiro amor, né? Porque o amor, irmãos, o amor ele é sofredor, o amor ele é paciente. Veja que essa igreja ela era paciente, ela era sofredora, porque ela sofria, né? Ela sofria, ela tinha paciência. Ela não se cansava de fazer a obra do Senhor, ela não se cansava de fazer o bem, ela não se cansava de pronunciar a palavra do Senhor. E o que está acontecendo, irmãos? O que aconteceu com a igreja de Éfeso é o mesmo que acontece em nossos dias. Nós vivemos diante de uma sociedade que está corrompida, como no tempo de Éfeso, a sociedade era totalmente corrompida, né? Naquele lugar havia um templo a uma mulher chamada Diana, a qual o povo ia para o adorar. Havia muitas coisas ali que envolvia magias, tantas coisas. E aquela igreja estava justamente ali no meio daquela sociedade. Mas era uma igreja de pé, era uma igreja viva. Você viu como que começou a obra desta igreja? Nós relatamos aqui no começo como que foi, né? Como que foi a estrutura desta igreja no começo. Era diferente, mas agora olha o que Deus diz para esta igreja. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Meus amados irmãos, vamos olhar para a igreja do passado. A igreja do passado, ela se santificava. A igreja do passado, ela orava. A igreja do passado, ela via milagres. A igreja do passado, o mover de Deus se manifestava no meio da igreja. As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. As pessoas falavam em línguas estranhas. Hoje em dia, irmãos, até falar em línguas estranhas, muitos proíbem dentro da igreja. Aqueles que se dizem pastores, aqueles que se dizem, né, os fiéis ali da igreja, tem proibido os irmãos de falar em línguas. Mas veja o que o apóstolo Paulo falou para aqueles irmãos judeus convertidos. Se eles já haviam recebido o Espírito Santo, e eles disseram que não. E ele falou assim: qual o batismo que você recebeu? E ele disse: o batismo de João Batista. Mas Paulo disse para eles assim: agora convém que vocês sejam batizados no Espírito Santo. E Paulo colocou a mão sobre aquelas pessoas, e eles foram batizados e começaram a falar em línguas estranhas. É verdade que também a palavra do Senhor vem dizer que aquele que fala em línguas, que ore para interpretá-las, não é verdade? A profecia tem cessado no meio do povo de Deus. A carnalidade tem se multiplicado no meio do povo de Deus. Por quê? Porque deixaram de praticar as boas obras. Deixaram o primeiro amor de lado. Deixaram a vontade de Deus para trás. E a igreja está perecendo. Olha como que está a igreja de Cristo, meus amados irmãos. Olha como que está a igreja de Cristo. Mas o Senhor está dizendo para nós, nesse momento: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então é preciso se arrepender, é preciso se humilhar para que o Espírito de Deus, ele venha, irmãos, trabalhar novamente no meio do seu povo, no meio da sua igreja. É preciso trazer o Espírito de Deus para dentro do templo. É preciso orar e dizer: Espírito Santo, toma conta de nós. Espírito Santo, fica conosco. Espírito Santo, nos direciona. Mas, irmãos amados, a palavra do Senhor diz, aleluia Jesus, glórias a Deus,
que o Senhor estava repreendendo esta igreja, estava exortando essa igreja, porque ela tinha deixado o primeiro amor. Hoje em dia, meus amados, eu fico perguntando para vocês, uma nova geração tem se levantado em nosso meio. E às vezes eu fico perguntando, será se só essa geração tem razão? A geração que passou dos nossos antepassados, que pregavam a santidade, que pregavam, irmãos, que pregavam realmente a palavra de Deus como ela é. Será se eles estão errados e essa geração está certa? Essa geração que nós olhamos assim, não vemos mais assim, não generalizando todos, mas, irmãos, está faltando o poder de Deus, está faltando a graça de Deus, o amor tem se esfriado. Quantas pessoas que se dizem cristão tirando a sua própria vida, pessoas com depressão, pessoas se jogando de prédios e são cristãos, irmãos, estão nessa situação. Será se não tem alguma coisa errada? O poder de Deus, ele aperfeiçoa tudo em nossa vida. Meus queridos irmãos, o que é o amor segundo a Bíblia? Em 1 Coríntios 3 diz, ainda que falasse a língua dos anjos, ainda que profetizasse, ainda que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha fé, que transportasse os montes, ainda que distribuísse toda a nossa fortuna para os pobres, ainda que entregasse nossos corpos vivos para ser queimado, sem amor nada disso adiantaria. O amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não é soberbo, não busca seus interesses. O amor não falha, meus amados irmãos. A igreja de Cristo, ela não busca os seus interesses, ela busca o interesse do reino de Deus. Perceba que a igreja de hoje ela é luxuosa, mas muitas das vezes falta a presença de Deus, falta a presença de Deus. Não é verdade? Então o amor, a palavra do Senhor está dizendo aqui nesse texto que o amor tem que voltar. Que tudo isso que essa igreja praticava tinha que voltar. Que os irmãos tinham que renovar a sua fé, tinha que renovar as suas forças, tinha que voltar a praticar as boas obras, tinha que praticar a paciência, tinha que praticar tudo que ela vivia outra hora. Era uma igreja que não tolerava as pessoas mentirosas ministrando a palavra de Deus. Era uma igreja que não tolerava o pecado dentro da igreja. Porque quando uma autoridade, quando um pastor, ele tolera o pecado dentro da igreja, sabe o que acontece, meu amado irmão? O Espírito de Deus vai embora e aquela igreja fica sozinha, fazendo a vontade da sua carne, fazendo a sua própria vontade, porque o Espírito de Deus mesmo não está mais ali. Quando o homem insiste em fazer a sua vontade e desobedece à vontade de Deus, o Senhor deixa ele no engano e perecer no seu engano. Mas o Senhor aqui, ele ainda tem misericórdia dessa igreja. Como o Senhor tem misericórdia até hoje. O Senhor insiste conosco na sua palavra. Todo dia Deus traz uma palavra. Todo dia, se você for na igreja, Deus vai trazer uma palavra na boca daquele que é sincero. Amém? Então o Senhor trouxe uma palavra de exortação para esta igreja. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Vamos analisar a nossa vida, meus amados irmãos. Se o Senhor enviar uma carta para nós, o que o Senhor ele vai falar de nós? Só eu posso me examinar, só você pode se examinar. Como está a nossa vida na presença do Senhor? Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus não habita dentro daquele templo de 4 paredes, ele habita hoje dentro de nós. Analise como é que está o templo do Espírito Santo, como é que está a tua vida, está tudo bem? Você está praticando as boas obras, você está praticando a paciência, você está praticando a vontade de Deus, você está praticando o amor, você está praticando a palavra de Deus. Meus amados irmãos, essa palavra vai ficar para a nossa meditação. Amém? Que o Espírito de Deus, ele possa expressar mais e mais aos nossos corações. Deus abençoe, fique com essa palavra, graça e paz.